profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, aqui está a minha Bíblia, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que você entende quando lê este versículo e observa a Bíblia dizendo que Jesus levou as enfermidades tudo com ele e de vez em quando algum servo de Deus cristão adoece? O que nós precisamos entender é a maneira correta de examinarmos e interpretarmos os versículos bíblicos para não estarmos nem pregando, nem ensinando, nem entendendo as heresias que são passadas e às vezes até distorcidas e confundindo o nosso entendimento. Doença, muitas das vezes, são associadas a coisas demoníacas. Eu já ouvi algumas vezes alguém ensinando que a doença é coisa do diabo. O que nós precisamos entender é que vários e vários servos de Deus, até porque a história dos heróis da fé nos conta, nos mostra os seus testemunhos. A própria Bíblia Sagrada está recheada de momentos onde aqueles que serviam a Deus adoeceram. Vários e vários textos bíblicos nos mostram isso. E nem por isso nenhum deles estavam endemoniados, nem aquela enfermidade estava ligada aos demônios. Sabemos sim que existe opressão, existe sim setas malignas. A Bíblia fala da mulher encurvada há cerca de 18 anos. Jesus expulsou o demônio e a enfermidade saiu. Porém, isso não é uma regra dentro da palavra de Deus, dentro das escrituras sagradas. O que nós precisamos assimilar é que se um cristão adoecer, isso não pode ser um sinal de que está faltando fé no coração daquele homem ou daquela mulher. Enquanto estivermos vivendo nesta carne fraca e pecaminosa, estamos sujeitos sim a enfermar, a adoecer. As bactérias, os vírus estão soltos aí. O que precisa ser injetado no nosso entendimento é que esse versículo não nos dá base para associarmos um cristão enfermo a algum tipo de pecado encoberto, como algumas oportunidades nós já escutamos, já observamos essa associação, e que o pecado está encoberto, por isso a enfermidade permanece, a doença. Nem sempre. O que precisamos entender é que o texto, em primeiro lugar, ele nos diz que Jesus tomou sobre si e não levou para o céu, nem levou junto com ele. Há uma grande diferença aí entre levar e tomar sobre si. Você precisa diferenciar uma coisa da outra. A outra coisa que nós precisamos entender é que essa palavra se cumpre durante o ministério de Cristo na face da terra. Isso está escrito em Mateus. Vamos ler, já que estamos em um vídeo de ensinamento. Vamos ler Mateus capítulo 8. Estou com a minha Bíblia aberta aqui. Vamos ler o 16 e o 17, que diz assim. Olha o que diz o 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Versículo 17 é a resposta para essa dificuldade que nós temos a entender esse versículo. Olha o que diz o 17. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O próprio versículo explica. É por isso que nas regras da hermenêutica eu faço questão de frisar. A Bíblia explica a própria Bíblia.
O versículo 17 diz: ele curou enfermo, ele curou doentes, todos os tipos de enfermidades, expulsou demônio. Para quê? Para que se cumprisse aquele versículo 4 lá do capítulo 53 de Isaías, quando Isaías profetizou que ele sim tomaria as enfermidades. E quando chegamos aqui no capítulo de número 8, versículo de número 17, a Bíblia confirma que aquela profecia de Isaías já se cumpriu. Que esse versículo que diz que ele tomou as enfermidades já se cumpriu. Ou seja, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, versículo 17 do capítulo 8 de Mateus. E ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Foi o ministério terreno de Cristo durante 3 anos e 6 meses. Aí surge a pergunta, a indagação, a interrogação. Ô irmão bispo, e hoje Jesus não cura mais não? Cura sim. Se existir fé no teu coração para receber, você recebe sim a cura. Porque o Jesus que curava é o mesmo Jesus que cura. O Jesus que operava é o mesmo Jesus que opera hoje. Deu para entender aí? Então, antes de sair do vídeo, deixa o seu like, compartilha. E se não é inscrito ainda no nosso canal, não deixa de clicar nesse botão vermelho aqui e se inscrever. Que Deus em Cristo, pelo seu Espírito, fale muito mais forte, de maneira mais clara e mais poderosa no seu coração.